Olá, continuando a avaliação das bradiarritmias, nós vamos ver hoje, então, aqueles relacionados com os distúrbios da condução do impulso, bloqueios atrioventriculares, BAV de primeiro grau. O intervalo PR, então, ele vai ser dado por quê? Pela medida do início da onda P até o início do QRS. O intervalo PR normal, ele vai medir entre 120 milissegundos a 200 milissegundos. Nesse caso aqui, então, o intervalo PR é de 280 milissegundos. Quando eu tenho BAV de primeiro grau, um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, o que eu tenho é um retardo da condução atrioventricular. Eu tendo um retardo da condução atrioventricular, então eu vou ter um alargamento do meu intervalo PR. Lembrando que esse PR alargado é o mesmo PR daqui, que é o mesmo desse, que é o mesmo desse. Ou seja, eu tenho um PR longo, mas eu não tenho variações desse PR. Então, sempre que eu tiver um intervalo PR acima de 200 milissegundos, a gente vai chamar, então, de bloqueio atrioventricular do primeiro grau. Eu não preciso necessariamente ter bradicardia para eu ter o BAV de primeiro grau. Eu posso ter o BAV de primeiro grau com a frequência normal, com a frequência um paciente mais taquicárdico ou um paciente mais bradicárdico. Então, eu não posso, apesar de estar aqui, a gente está avaliando ele nas bradiarritmias, eu não tenho que necessariamente ter uma bradicardia quando eu tenho um PR prolongado. O PR, ele pode sofrer algumas variações e ser ainda dentro da normalidade. Por exemplo, a criança até os 10, 11 anos de idade, ele pode ter um PR mais encurtado, ele pode ter um PR de 0,10, 0,11 e ser normal. Da mesma maneira, o paciente idoso, às vezes ele pode ter um PR mais prolongado, um PR que pode chegar até 220 e ainda ser considerado dentro da normalidade. Então, em relação ao PR, ele pode alterar com a idade do paciente e pode alterar também com a frequência cardíaca. Nesse exemplo aqui, então, nesse momento do exame, eu tenho aqui às 14 horas, um intervalo PR normal. Na madrugada, o paciente está mais bradicárdico, e aqui eu tenho um prolongamento do meu intervalo PR. Quando ele levanta, aumenta a frequência cardíaca, o meu PR volta a normalizar. Então, nesse caso aqui, eu tenho um BAV de primeiro grau durante o período noturno, que isso é comum de acontecer. Então, nós temos, então, que relatar o horário onde aconteceu esse alargamento do PR. Mostrar que durante o período diurno ele é um PR normal, que durante a noite ele aumenta, mas depois ele volta para o normal. Isso é o que a gente encontra normalmente. Agora, existem determinadas situações que a gente tem que prestar um pouco de atenção, quando eu tenho variações do PR ao longo do exame. Aqui eu tenho, então, às 14 horas, um PR normal. Aqui eu tenho, às 10 horas, um PR prolongado, conduzindo aqui com BAV de primeiro grau, em torno de 340 a 350 milissegundos. Sempre que eu tiver, então, mudanças do PR durante o meu exame, eu tenho que observar o quê?
a transição desse PR. O que está acontecendo durante essa transição? Eu tive alteração da frequência cardíaca, eu tive algum evento que proporcionou essa mudança. Nesse caso aqui, o que eu tenho? Então, um PR normal e aqui um PR mais prolongado. Aqui eu tenho um PR prolongado, um BAV de primeiro grau, e aqui um PR normal. Chama atenção, então, aqui o que? Eu tenho uma mudança de intervalo PR, mas eu não tenho uma mudança importante na minha frequência cardíaca. Então, sempre que eu tiver mudanças durante o exame, mudança do meu intervalo PR, sem mudanças importantes na frequência cardíaca, eu vou estar, então, diante de uma provável dupla via nodal, ou seja, quando ele conduz pela via rápida, eu tenho um PR menor, quando ele conduz pela via lenta, um PR mais alargado. Então, sempre prestar atenção às variações do PR durante o exame. PRs variando numa mesma frequência cardíaca, dupla via nodal.